E a gente continua agora o Bem-vindo Romero falando para você a respeito do dia de hoje. Estamos hoje no Dia Mundial de Conscientização do Combate ao Câncer. E para a gente falar a respeito deste sofrimento, e nessa época de Quaresma também, a gente sempre se remete ao sofrimento do Senhor. Estamos recebendo aqui Padre Reinaldo Benjamin. Padre, tudo bem com o senhor? Tudo bem, bom dia, tudo em paz. Bom dia. Padre, assumir as nossas cruzes é uma necessidade também na nossa vida, ter a certeza de que as cruzes fazem parte do nosso crescimento espiritual, né? De fato, quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, disse Jesus, né? Assumir a cruz é tomar, então, as dores, sofrimentos, aquilo que nós carregamos a cada dia, sem medo de ser feliz. Se eu tenho isso, tenho que carregar, tenho que levar em frente, na perspectiva de que Deus está ao meu lado e me auxilia naquilo que eu tenho como peso para carregar, para viver uma vida santa, viver uma vida de graça. E nos momentos de maior sofrimento, a gente sabe que pode encontrar também na Palavra de Deus muitos ensinamentos para nos ajudar nesse momento, né, Padre? A Palavra de Deus vem trazer o conforto para a alma nos momentos mais difíceis da vida. Contar sempre com a Palavra de Deus. E é exatamente por isso que a gente pensou em fazer o nosso quadro Dúvidas de Fé, hoje falando a respeito do sofrimento. Claro, pedindo para que você aí em casa pense em todas as pessoas que estão sofrendo neste momento, mas principalmente também entendam o porquê que a gente tem essas cruzes na nossa vida. Agora, Padre, tem perguntas aqui chegando e a gente quer saber da dúvida dos devotos. Quais são essas dúvidas? Agora aqui no Bem-vindo Romero. Padre, se Deus é tão misericordioso, por que Ele permite que fiquemos doentes? Ah lá, Padre, ela está perguntando a respeito disso e tem muita ligação também com isso que nós já falamos a respeito das nossas cruzes, não é mesmo? Tem relação, mas aí a gente tem que partir essa pergunta para uma outra questão, sobre a finitude humana. Nós somos seres finitos, né? Nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui por uma passagem e, nesse sentido, por ser seres finitos, nós também iremos passar pela dor, pelo sofrimento, pelas perdas de entes queridos, né? Por relacionamentos difíceis. Tudo isso vai fazer parte da condição humana. Quer dizer, Deus não vai nos livrar do sofrimento, Deus não vai nos livrar do mal que existe no mundo, né? Mas Deus vai nos ajudar a cada dia caminhar enfrentando esses males, enfrentando a doença, convivendo com aquelas doenças que não têm cura, para viver uma vida plena, uma vida de graça junto dele. E tudo isso, todo esse sofrimento, toda essa dor, vai nos ajudar a viver uma vida santa. Agora, a questão é, né? Somos seres infinitos, iremos passar pelo sofrimento, é claro, né? Agora, Deus não quer permitir o sofrimento para nós, de modo nenhum, né? Deus não quer isso, mas isso faz parte da condição humana. Padre, não dá para escapar. Claro, não dá para escapar dessa condição de maneira nenhuma. Agora, Padre, o porquê que muitas vezes a gente veio e eu encontro muito com as pessoas aqui que falam, nossa, eu pedi tanto e parece que Deus não me escuta, não me ouve. É difícil também essa situação e explicar que a vontade de Deus tem que acontecer na vida das pessoas, não é mesmo? E tudo ao seu tempo, ao tempo de Deus. Tudo ao tempo de Deus. E lembrar, né, que, claro, tem tipos de doenças, de sofrimentos que não vão fazer parte da nossa vida. Um exemplo bem básico, né, alguém que tem diabetes, né? Alguém que tem diabetes não vai morrer por conta da diabetes. Se ela fazer o tratamento certinho, cuidar bem da doença que tem, né? E vai viver e viver muito bem e melhor do que muitos que têm uma saúde de ferro aí nesse sentido, né? Então, é isso que é pedagógico nesse sentido, né? O sofrimento tem que nos orientar para Deus. O sofrimento tem que nos colocar a caminho das coisas de Deus. E assim, quando nós estamos com Deus, esse sofrimento ganha um novo sentido. E a gente vai saber, então, enfrentá-lo sem medo de buscar a nossa felicidade plena junto nele. Acho que o que é mais importante de se entender na questão de que não é que Deus permite o sofrimento, mas Deus nos dá forças para vencer esse sofrimento, para deixar pelo menos a nossa caminhada um pouco mais amena na dor e tendo a certeza de que a gente tem fé no nosso coração. É nesse sentido que está a nossa santificação também, né? Se Deus permite que nós passamos por aquilo é porque Ele quer também
que nós, a cada dia, nos santifiquemos e vivamos plenamente a santidade que vem dele. Agora, padre, na Bíblia, na Palavra de Deus, a gente tem também o livro de Jó. E Jó foi uma pessoa que sofreu bastante, não é mesmo? Foi uma história muito interessante o livro de Jó. Deus foi questionado pelo diabo, né, diz a história, porque ele era um homem íntegro, um homem justo, e ele foi questionado, o diabo questionou Deus sobre essa integridade de Jó, se de fato era verdadeira. Porque Jó era um homem rico, né? Rico em bens temporais, em bens espirituais, em bens familiares, né? Então, nesse sentido... É bem rica a história de Jó. A história de Jó. É interessante da gente procurar compreender o que Jó passou para entender o porquê daquele ditado, né? A paciência de Jó. Paciência de Jó. Aliás, por falar em Jó, essa é a próxima pergunta que nós vamos ver agora no Bem-vindo, Romero. Padre, como Jó pode nos ensinar a ter fé durante uma enfermidade? Ah lá, é exatamente sobre isso, padre, essa paciência de Jó toda na nossa vida. Interessante que Jó, ele vai ligar este sofrimento como que se fosse uma questão de provação para a vida dele, né? E o diabo queria prová-lo que com o sofrimento, com a dor, com a perda da família, dos 10 filhos que ele perdeu, né? Eram 3 mulheres e 7 homens, perdeu a família, perdeu a sua fazenda, né? Com as ovelhas, os bois, o gado, os camelos, né? Perdeu também a sua própria casa, né? Que caiu. Então, Jó, que tinha tantas coisas, perdeu tudo por conta desta provação que ele teve que passar. E aí, nesse sentido pedagógico mesmo, né, que eu dizia antes, né, ele então não deixou de viver a sua fé em Deus, não deixou de viver a sua fé. Ele depositou a confiança plenamente em Deus. Se eu estou passando por isso, é porque eu posso me santificar, eu posso ser uma pessoa melhor do que eu já era, eu posso então, né, louvar a Deus por estas questões que eu estou passando. Então a gente vai ver durante todo o capítulo de Jó que todo momento, mesmo Jó questionando a Deus por conta do sofrimento, ele vai louvar a Deus. Ele vai louvar e não deixar de trilhar os caminhos de Deus. Nesse sentido que Jó nos ajuda a enfrentar o sofrimento também, enfrentar o mal da doença, né? Nesse sentido que nós, quando estamos doentes, quando estamos passando por a dificuldade, não devemos nos afastar de Deus, porque aquilo vai fazer com que a gente se enfraqueça ainda mais, né? Agora, quando a gente se fortalece na fé, parece que tudo transforma, tudo muda. Por isso que eu acho tão bonito o trabalho daqueles que vão aos hospitais para conversar, para rezar com aqueles que estão doentes, né? E também os nossos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, que levam a Eucaristia para quem é doente, para quem não pode ir à igreja, né? O quanto aquilo faz um bem para a vida da pessoa, né? Parece que a pessoa está lá desamparada, desanimada, mas quando recebe Jesus Eucarístico, né, brilha os olhos, a pessoa, né, se reanima novamente, quer dizer, dá um sentido àquele sofrimento que está vivendo. O quanto Deus preenche a nossa vida, né? O quanto Jesus anima o nosso coração. É bonito demais isso que o senhor falou a respeito desse exemplo, realmente, de quando o ministro da Eucaristia chega, né, nos hospitais e dá a Sagrada Comunhão, distribui a Sagrada Comunhão para as pessoas. Realmente parece que o coração enche de ânimo, enche de esperança, né? De fato, enche de ânimo, de esperança, de graça. Então, Jó nos ajuda nesse sentido, de viver esta confiança em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Agora, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, também a gente precisa de pessoas que nos animem cada vez mais nesses momentos. Ajudem a carregar as nossas cruzes. E a próxima pergunta vai falar sobre isso também aqui no Bem-vindo, Romero. O que podemos aprender com a mulher de Jó quando ela viu seu sofrimento? E a gente passa por essas coisas mesmo, não é, padre? A gente vê na nossa própria família, pessoas sofrendo, pessoas passando por dificuldades, e a gente quer também se unir a eles. E o que podemos tirar de ensinamento da mulher de Jó?
A mulher de Jó é aquela que fez, então, o papel da tentação ali na vida de Jó, né? Em primeiro momento. Em primeiro momento, ela não compreendeu aquilo que Jó estava passando. E aí, ela disse para o marido, para o esposo, né? Afaste-se de Deus. Né? Se Deus está permitindo isso na tua vida, né? Quer dizer que Ele não te ama, não te quer bem. Então, aproveita, afaste dele, pede para Ele te levar daqui, te tirar dessa vida. Não te tirar desse sofrimento, quer dizer, entregue-se a Deus, né? Mas Jó não, Jó falou assim, não, eu vou lutar pela minha vida, vou continuar vivendo desta forma, né, entregando a Deus e louvando a Deus mesmo no sofrimento e garantindo que se eu estou passando por isso é porque algo de melhor, de maior, Deus tem para mim. Então é nesse sentido, né? Às vezes na nossa caminhada nós encontramos pessoas que ao invés de nos ajudar a dar um up, né, na questão do sofrimento, que nós estamos vivendo, vai colocar a gente mais para baixo, vai nos rebaixar, vai atrapalhar. Por outro lado, há leituras sobre este texto que vai dizer que a mulher de Jó está, então, combatendo a teologia da retribuição no livro, né? Então, quer dizer, ela não é vista aí como uma tentadora, mas alguém que quer abrir a mente também de Jó, né? O que é a teologia da retribuição? É aquilo que eu dou tanto para Deus me retribuir tanto em favores. Então, isso era muito comum no Antigo Testamento, né? A teologia da retribuição. Eu vou doar tanto lá para o templo para que Deus me dê tanto em graças. Isso a gente vê muito nas igrejas neopentecostais no dia de hoje. E não é dessa forma, né? Que Deus quer. Não quer que nós nós damos a Ele, né, aquilo que Ele dá em graça. Não, Deus distribui a graça por dádiva, é gratuitamente, né? E Ele não cobra nada por isso. Então, é nesse sentido que a mulher de Jó faz um papel importante também de combater esse tipo de teologia da retribuição, né? O senhor sabe que eu, vendo também toda essa história, eu tiro ainda outra situação da mulher de Jó adiante. Porque também é necessário na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso crescimento, pessoas que também tenham este contraponto para que a gente consiga manter firme a nossa fé e o nosso ideal, né, Padre? Até para que, de fato, possamos questionar se é uma fé embasada mesmo no próprio Cristo, se é uma fé verdadeira, se esta fé é capaz de me ajudar a viver plenamente, então, a vontade de Deus. Padre, eu agradeço a presença do senhor aqui para nos ajudar a entender um pouco mais sobre como na Bíblia também tem alguns sofrimentos, fala-se desse sofrimento e como que a gente pode vencer essas dificuldades, esse sofrimento, superar esse sofrimento com fé. O negócio não é perguntar para Deus, né, o porquê que Ele permite isso, mas o que eu devo fazer para que junto dele eu possa vencer esse sofrimento a cada dia. Amém. Obrigada pela participação aqui conosco, Padre. Eu que agradeço.